paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Oséias Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz, São Paulo. Estamos aqui para a nossa aula de teologia e o tema hoje continua sendo livros históricos. E para isso quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 20, a partir do primeiro versículo, que diz assim a palavra do Senhor. Então fugiu Davi de Naiote em Ramá, veio a Jonatas e perguntou: que fiz eu? Qual é o meu crime? Qual é o meu pecado diante de teu pai que procura tirar-me a vida? Somente esse versículo para pontuarmos a história desse nosso personagem, que aliás é o personagem principal de todo o livro, os chamados livros históricos. O Davi é o grande nome daquela parcela de livros da Bíblia que a teologia denomina de livros históricos. Muito bem. O Davi, logo após casar-se com a filha do rei, ascender ao posto de general do exército de Israel, quando parecia que estava se encaminhando tudo na mais perfeita ordem para que Davi pudesse tomar posse do trono que Deus o havia jurado um dia no culto que Samuel prestou ao Senhor na casa de seu pai Jessé, quando Davi foi ungido com óleo, e Deus usou Samuel para dizer que Deus estava elegendo a Davi naquele dia por chefe sobre a sua posteridade, sobre a sua herdade, sobre a nação de Israel. E Davi agora está muito próximo do trono. Davi está muito próximo daquilo que Deus havia lhe prometido. Entretanto, não há caminho que nos leve para próximo ou para tomar posse da nossa bênção sem antes passar pelo deserto. E ouvi uma frase uma vez, e aquele pregador dizia que é impossível ter vitória completa sem antes passarmos pelas dores parturiantes da cruz. Toda vitória, ela é precedida por uma dificuldade extremada, e Davi não fugiu à regra. Ele teve uma dificuldade muito grande, mesmo sendo bem-quisto pelas pessoas, amado pelo seu povo, mas o Davi agora tem a ação do maligno no coração do Saul e deseja matá-lo. E nesse desejo de morte que Saul tem contra o Davi, ele resolve tirar-lhe a vida. Nesse momento da história, Davi só tinha um único obstáculo entre ele e o trono de Israel. Um obstáculo entre ele e o Saul. E esse obstáculo abriu mão do seu lugar. O Jonatas um dia encontra Davi e diz para ele: olha, eu sei que o Senhor Deus tem te elegido para ser o chefe de Israel, o rei de Israel, e eu quero apenas ser o teu segundo. Nesse momento, o Davi percebe que ele não teria oposição do verdadeiro herdeiro do trono, que era o Jonatas. Então ele passa a ter um aliado importante na sua caminhada rumo ao trono da nação de Israel. Entretanto, aquele homem resolve enfrentar a unção, a chamada, a vocação, a popularidade do Davi e resolve matá-lo. E no dia de uma festa chamada de Lua Nova, ele convida todos os seus grandes, e como faziam mensalmente, só que dessa vez o Saul coloca uma lança do seu lado e diz: quando Davi sentar no seu lugar, que é de costume, eu vou encravá-lo na parede. E só que o Jonatas, que aqui no texto sagrado traz o símbolo do Espírito Santo, aquele que sabe dos desígnios ou dos maus intentos de Satanás a nosso respeito e nos livra. E o Jonatas diz para ele: amanhã é lua nova e meu pai não vai te achar no seu lugar, porque o teu assento se achará vazio. E o Davi então foge, se esconde atrás de uma pedra de Ezel, que em hebraico significa a pedra do escondido, e ali ele aguarda. Eles tinham combinado que o parecer favorável ou não favorável de Saul seria informado imediatamente ao Davi. E assim ele faz.
E Davi vai para o deserto e passa 10 anos no deserto. 10 anos no deserto. Só que antes de Davi ir para o deserto, acontece algo importante que vale a pena nós tratarmos aqui com vocês, que foi logo na sua saída. Davi sai fugindo, evidentemente. Alguns poucos rapazes se dispõem a ir com o Davi, e isso é muito importante, nós imaginarmos que nas nossas fugas nem sempre temos uma multidão que está conosco, mas são poucos aqueles que estão conosco no momento de luta, de fracasso e de derrotas, e que era o caso de Davi naquele momento. E Davi foge, e os poucos rapazes que com ele estavam tiveram fome. Davi está mal na sua caminhada, e ele passa então pela casa do sacerdote Aimeleque. Após pedir pão e o sacerdote argumentar que só tinham os pães da presença, e Davi diz que o seu corpo e dos mancebos estavam santificados, e afinal de contas também aquele era o dia de trocar o pão, porque no ritual, você deve ter acompanhado na aula de Pentateuco, que o ritual da troca do pão se dava sempre ao sábado. Então foi no sábado que Davi passou na casa de Aimeleque, e eles estão trocando pão, e o pão está se tornando pão comum, e Davi então resolve comer aquele pão, requisita aquele pão para os seus homens, e requisita também uma espada. Evidentemente que a casa sacerdotal não era o melhor lugar do mundo, ou o lugar mais adequado do mundo para se procurar uma espada. Haja vista que era uma casa sacerdotal, era uma casa de paz, era uma casa de culto ao Senhor. Mas há uma lição importante nisso. O sacerdote Aimeleque diz: me espere que eu tenho uma espada aqui. Ele vai lá, a Bíblia diz que a espada está envolta num pano por detrás do éfode, e ele vem trazendo aquela espada, desenrolando-a, e mostra para Davi. Quando ele mostra para Davi, Davi reconhece a espada, e o sacerdote diz para ele: esta é a espada de Golias, o filisteu, aquele a quem tu feriste no vale do Carvalho. Não há nenhuma outra espada a não ser esta. Davi toma aquela espada na mão e diz: verdadeiramente não há nenhuma outra espada semelhante a esta, dai-me. E ele entrega a espada para o Davi, e o Davi vai para o deserto para a sua peregrinação proposital de Deus na sua vida de 10 anos. 10 dentro da numerologia bíblica é o número das coisas completas. Davi vai para o deserto e passa lá 10 anos. O deserto é a escola de Deus até que tenhamos capacidade, formação necessária para tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. De modo que Deus não permitirá que o deserto da nossa vida, ou a etapa de formação da nossa vida, seja cortada ao meio. Deus não permitirá que o nosso deserto seja menor do que 10. 10 fala de número das coisas completas. Deus não permitirá que o nosso deserto seja incompleto. Ele completará sim a lição de aprendizado que deveremos ter no deserto. Invariavelmente deveremos ter no deserto, obrigatoriamente devemos ter no deserto, para que então possamos ascender ao trono ou ao posto que Deus nos chamou para reinar. Então, Davi vai para o deserto. Lá no deserto, ele tem a companhia de alguns poucos homens, né? E esses homens que Davi encontra, o primeiro deles é um grupo grande de pessoas que estavam na chamada caverna de Adulão, que segundo alguns historiadores era uma espécie de cidade do refúgio dos endividados. E a Bíblia diz que quando Davi chega lá, com aqueles 400 homens, lá estão. E as qualidades dele, ou os defeitos deles eram que eram endividados, angustiados e de espírito desgostoso. Essas três qualidades: angustiados, endividados e de espírito desgostoso. Talvez qualquer um outro líder poderia desprezar aquele grupo e dizer: eu não posso
ser guardado, protegido, eu não posso ser guiado, eu não posso comandar um povo de qualidade tão medíocre. Mas Davi, a Bíblia diz, e Davi se fez chefe deles. O interessante é que o poder da nossa liderança se dá pela transformação que conseguimos produzir na vida dos nossos liderados. Porque aqueles 400 homens angustiados, endividados e de espírito desgostoso, que Davi se fez chefe deles, nunca mais você vai ouvir falar deles. Nos capítulos à frente, você vai encontrar um outro grupo, agora denominado os valentes de Davi. É o mesmo grupo que foram transformados de homens angustiados, endividados e de espírito desgostoso em valentes de Davi. Essa é a diferença de um verdadeiro líder. Essa é a diferença de um homem de fato chamado por Deus com vocação pastoral. É transformar pessoas angustiadas, endividadas, desgostosas em valentes, em lutadores, em apoiadores, em homens que são capazes de lutar contra um leão sem ter uma espada na mão no tempo de neve e ainda vencê-lo. É essa capacidade espiritual que a nossa liderança pode conferir àqueles que são liderados por nós. E durante essa peregrinação de 10 anos do deserto, além de aprender muito de Deus, Davi teve um encontro consigo mesmo. Vamos entender o propósito de Deus. Na batalha que Davi teve contra o gigante Golias, no Vale do Carvalho, ao final daquela batalha, sobraram 2 troféus. Então sobrou ali à disposição de Davi a espada do Golias e a cabeça do Golias. A espada de Golias representava glória a Deus, ou representava a glória de Deus, a glória divina. E a cabeça do Golias representava a glória humana. De modo que quando Davi sai da batalha, ele pega a espada, entrega na mão do sacerdote para que se consagre ao Senhor, e a cabeça do gigante Davi a leva consigo. Então, na hora de escolher qual troféu deveria ser erguido na hora de uma vitória, Davi preferiu ficar com o troféu que representava a glória humana. E quando nós preferimos ficar com o troféu que representa a glória humana, fatalmente arcaremos com o ônus que este troféu pode nos trazer. E a Bíblia diz que Davi, com a cabeça do gigante nas mãos, entrou em Israel ao lado de Saul. E a Bíblia diz que as mulheres cantaram o cântico que Saul feriu a seus milhares, Davi, porém, os seus 10 milhares. E no versículo seguinte diz: e desde aquele dia em diante, Saul teve Davi sob suspeita. Então, na hora da vitória, quando nós escolhemos o troféu da glória humana, é bem possível que teremos que arcar com o ônus daquele troféu. Afinal de contas, tudo que Deus faz, afinal de contas, tudo que Deus realiza é para a glória de Deus. Nós não somos merecedores de nada, nós não somos capacitados a absolutamente nada, mas a nossa capacidade está em Deus e ela vem de Deus. Mas Deus preparou um caminho, por isso que o deserto é importante. O deserto serve para muitas coisas, mas primordialmente o deserto serve para corrigir trajetórias de vida, trajetórias que estão enveredando por caminhos estranhos, esquisitos. Deus o converge para caminhos planos e caminhos retos. E lá no deserto, Davi teve um encontro com a sua pequenez e teve um encontro com a glória divina. Interessante que quando Davi estava mal ali diante do sacerdote Aimeleque, cansado, humilhado, quem sabe a sua autoestima estava absolutamente derrubada ao solo, e Davi estava mal, não conseguia, porque essa é a principal postura nossa quando vem a luta e a prova, é não acreditar nas promessas, é duvidar das profecias, é duvidar do que Deus falou. E Davi está passando por essa crise, ali diante do sacerdote Aimeleque. Quando o sacerdote Aimeleque lhe traz a espada, faziam 3 anos que ele tinha vencido o gigante Golias. Quando o sacerdote Aimeleque traz a espada, que Davi toma a espada na sua mão e levanta a espada, a mente de Davi dá um salto, a
3 anos atrás, quando lá no Vale do Carvalho, Deus lhe deu uma vitória extraordinária, vitória que impactou a sua vida, que mudou a trajetória da sua vida. E quando Davi segura aquela espada na mão, volta a esperança, volta a confiança, volta aqueles pensamentos de que o que Deus prometeu, ele de fato há de cumprir. Volta a esperança, é renovada a confiança de Davi quando ele levanta aquela espada. E por isso ele exclama quando o sacerdote lhe dá a espada: não há nenhuma outra espada semelhante a esta, me dá, é dessa que eu preciso. Era uma forma de dizer: essa espada me remete ao tempo de que Deus fez promessas na minha vida. Então eu costumo dizer que a espada representava a história divina de Davi, ou a história onde Deus teve um encontro especial com Davi. E aquela espada trazia Davi de volta à tona para respirar. A lembrança daquela espada, a visão daquela espada, a posse daquela espada fazia com que nos momentos de declínio, de luta, Davi pudesse voltar à tona, acreditar de novo. Nós precisamos lembrar das coisas que Deus fez, a fim de que possamos vir à tona de novo e resplandecer as promessas de Deus na nossa vida. Durante esses 10 anos, Davi se deprimiu muitas vezes, porque o deserto deprime, mas nas suas depressões, Davi corria na sua tenda, tomava a espada e empunhava essa espada. No momento em que ele empunhava essa espada, voltava a confiança, voltava a esperança, voltava o desejo, e Davi se fortalecia de novo. Então eu aprendo uma coisa importante nisso, que os grandes sinais operados por Deus no passado nos dá esperança para acreditar que o milagre ainda é possível. Os grandes sinais de Deus, somente a lembrança deles é capaz de nos fazer ser fortes de novo para acreditar que Deus ainda tem algo importante a realizar nas nossas vidas. Depois destes 10 anos de deserto, Davi assume o trono de Israel a partir de Hebrom, porque Deus tinha uma promessa de que Davi ascenderia ao trono de Israel, mas Davi não começou em Jerusalém. Davi, logo após a morte do rei Saul, que vocês conhecem a história, Davi, no dia da morte de Jonatas, o seu filho, vendo que os amalequitas o cercavam, o Saul pediu para que o seu pajem de armas, ou mandou que ele o ferisse, mas o pajem de armas não quis feri-lo, de modo que Saul encrava a sua espada na areia e lança-se sobre a sua própria espada, e assim morreu o rei Saul. Só que logo após a morte do rei Saul, Davi não ascendeu ao trono de Jerusalém. Davi primeiro começou a reinar em Hebrom, e depois, enquanto ele reinava em Hebrom, o outro filho de Saul, por nome de Isbosete, reinava em Jerusalém. E depois de 7 anos de batalha sangrenta entre a casa de Davi e a casa de Saul e seus descendentes de Saul, a Bíblia diz que um mensageiro trouxe a cabeça de Isbosete num prato para Davi. Então Davi, com uma multidão inumerável de soldados israelitas, ele sobe para tomar posse de Jerusalém depois de 7 anos. Então, na verdade, Saul reinou em Israel por 40 anos. O Davi reinou, segundo muitos dizem, 40 anos? Sim. Entretanto, foram 33 anos sobre todo Israel e 7 anos em Hebrom. 7 mais 33, 40 anos do reinado de Davi em Israel. De modo que o Isbosete aí no meio reinou durante 7 anos sobre Jerusalém, sobre o restante de Israel, à exceção de Hebrom. Então, as coisas de Deus funcionam dessa forma. Se Deus tem uma promessa de nos levar para Jerusalém, Ele nunca nos levará direto a Jerusalém. Primeiro Ele nos dá Hebrom e depois Deus nos dá Jerusalém. Primeiro começa com as coisas pequenas, depois Deus lhe confere as coisas maiores. Primeiro você é fiel no pouco, aí depois Deus te coloca sobre o muito. Assim são os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Enfim,
Davi reina sobre Jerusalém, cria a sua família em Jerusalém. A formação da família de Davi não foi uma das coisas que lhe desse orgulho na sua biografia. Davi teve filhos problemáticos, resolveu muito mal os problemas familiares de Davi, resolveu problemas sérios dentro da sua casa, muito mal resolvidos, que ocasionou com morte dos seus filhos, filho matando filho, filho estuprando filho, e assim sucessivamente. A casa de Davi, a formação dos filhos de Davi não foi uma casa a ser invejada. Pelo contrário, Davi teve problemas sérios com a formação da sua família. Mas também Davi teve muitas vitórias. Nesse período, estabeleceu-se um governo profícuo. Israel ficou conhecido como um governo forte. Davi foi o grande vencedor das batalhas, acalmou a terra, conquistou os povos que estavam ao seu redor, fazendo-os refém do poderio da nação de Israel. De modo que ao final dos 40 anos, Davi ainda tem um último problema. Aos 70 anos de idade, já na cama, fraco, doente, quando os seus filhos trazem, os seus servos trazem uma jovem virgem que procuraram em Israel, a mais bela, Abisag, para deitar-se com o rei, para aquecê-lo. E a Bíblia diz que ela se deitou com o rei, entretanto o rei não teve relacionamento sexual com ela. De modo que, vendo que o pai já não tinha mais condições nenhuma de governar o seu filho, que era o herdeiro natural por conta da idade, o Adonias, ele resolve assumir o trono. Arrumou um sacerdote que não era o legítimo, arrumou um pessoal que andava com ele, um capitão, e subiu até uma cidade alta e proclamaram então o Adonias como rei de Israel. Só que quando essas palavras chegaram no coração de Salomão, porque Salomão tinha uma promessa, quando Salomão nasceu, fruto de um relacionamento entre Davi e a mulher que fora de Urias, não aquele primeiro filho, porque naquele pecado ela engravidou e o filho morreu. No